protect your soul. We are heroes. Boa noite para quem está acompanhando aí o nosso intensivo. Hoje a nossa aula vai ser sobre geometria plana. Bom, quando a gente estuda geometria plana, né, a gente vai estar tratando aí de figuras que possuem duas dimensões, comprimento e largura, tá? Quando a gente for para geometria espacial na próxima aula, na segunda, né, na próxima segunda, a gente vai falar sobre figuras tridimensionais. Aqui na geometria plana, como a gente vai falar sobre figuras bidimensionais, então a gente tem como se fosse duas categorias de estudo, que são perímetro e área. Quando a gente for para figuras tridimensionais, né, lá na geometria espacial, a gente vai falar sobre o conceito de volume, que é o conceito de capacidade. Bom, antes da gente entrar nesses assuntos, a gente tem que saber alguns conceitos. Como, por exemplo, a gente tem que saber o que é um polígono, tá? Um polígono é uma figura que possui vários lados. É uma figura de 3 ou mais lados, tá bom? Um polígono, todo polígono aí, exceto o triângulo, ele possui diagonais. Como assim? O que é uma diagonal? Então, vamos pegar aqui um retângulo, tá? Então, um retângulo, uma diagonal, é um segmento de reta que parte de uma extremidade de um ponto até um ponto não adjacente a ele, ou seja, um ponto que não possui lados em comum. Isso aqui é uma diagonal. Para você encontrar quantas diagonais tem um polígono, existe uma fórmula. Essa fórmula é dada por, então, o número de diagonais vai ser igual ao número de lados desse polígono, vezes o número de lados desse polígono menos 3, tudo isso aqui dividido por 2, tá? Então, para você saber quantas diagonais tem um polígono, você vai utilizar essa fórmula. Geralmente é muito usada já a partir de já com figuras a partir de 5 lados, tá bom? Porque ele já tira aqui casos de repetição. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um pentágono. Meu pentágono ficou horrível, mas é isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui, de modo que o programa me corrija. Aí fica mais fácil. Isso. Aqui a gente tem um pentágono. Então, desse vérticezinho aqui, saem duas diagonais, tá? Desse vértice aqui, saem outras duas diagonais. Tá aqui. Desse vértice aqui, saem duas diagonais, que já estão demonstradas. Então, esse sobre 2 aqui vai acabar eliminando as nossas repetições, tá bom? Bom, além disso, todo polígono ele possui ângulos internos e externos. Ângulo interno é o ângulo que está dentro da figura, né? E o ângulo externo é o ângulo a partir da complementação do lado daquela figura. E aí, a cada polígono a gente tem a soma dos ângulos internos. Então, para a gente saber qual seria a soma dos valores dos ângulos internos de um polígono, existe uma fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono é dado por o número de lados menos 2 vezes 180, tá? Então, por exemplo, qual que é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Então, basta eu pegar aqui, deixa eu só descer um pouquinho. Então, basta eu pegar aqui, um pentágono tem 5 lados, então 5 menos 2 vezes 180. Então, aqui vai ser 3 vezes 180, que é igual a 540. Ou seja, todos os lados do nosso pentágono aqui, se somados, né, darão aí 540 graus, tá bom? Bom, a gente ainda tem um conceito de polígono regular. Caso o polígono seja regular, e eu escrevi regular errado, caso o polígono seja regular, ele tem duas subpropriedades. Ele vai ser equilátero, ou seja, ele vai possuir todos os seus lados com a mesma medida, e também vai ser equiângulo, ou equiângulo, depende de como você fala. Ou seja, ele possui todos os ângulos congruentes. Tá bom? Então, todo polígono regular, ele é equilátero e equiângulo. Todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos também são iguais, tá bom? Bom,
gente falar também um pouquinho dos conceitos de simetria, né? Só porque pode ser que caia, nunca se sabe. A gente tem dois tipos de simetria. A gente tem a simetria axial e a gente tem a simetria radial, tá? Bom, no caso da simetria axial, a figura ela vai ser espelhada conforme um eixo de simetria. Então aqui, por exemplo, eu tenho um lado de um coração, bem brega aqui, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Então, esse coração aqui, ele vai ser espelhado conforme o eixo de simetria, que vai ser essa reta preta aqui que eu estou traçando, tá? Então, aqui nós temos uma simetria. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui mais ou menos simétrica. Aí, nós temos a simetria axial, já que ela é espelhada a partir de um eixo de simetria. Já no caso de simetria radial, a gente tem quando a figura ela é rotacionada. Então, por exemplo, uma figura aí que possui simetria radial, né, são as nossas estrelas, né? São um exemplo bem bacana aí de simetria radial, porque toda vez que você rotaciona, ele vai mantendo as suas propriedades, tá? Então, simetria axial é a partir de um eixo de simetria, e a simetria radial é a partir de um ponto, né, em que ele vai sendo ali rotacionado. Então, a simetria radial pode ser associada aí com rotação, rotacionado, tá? Outro conceito também que é importante, né, e que às vezes as pessoas confundem, na verdade são dois conceitos, é o conceito de congruência e de semelhança. A gente tem uma diferença entre esses conceitos aí, as pessoas tendem a confundir. Vou falar primeiro o mais fácil, que é o conceito de congruência. Quando eu falo que duas figuras são congruentes, eu estou falando que essas duas figuras são iguais, não se diferem em absolutamente nada, tá bom? Geralmente, figuras congruentes, elas aparecem em questões rotacionadas, exatamente para te confundir, tá bom? Mas os lados possuem as mesmas medidas, os ângulos possuem as mesmas medidas, ele só está rotacionado. Quando a gente vai utilizar o conceito de semelhança, a gente está falando de proporcionalidade. Proporcionalidade. Então, a gente tem lá, por exemplo, né, que a gente vê no colégio, semelhança de triângulos. Então, o que acontece com a semelhança de triângulos? Nós temos aqui um triângulo em que esse lado vale 2, esse aqui 3 e esse aqui 4. E nós temos aqui outro triângulo em que esse lado vale 4, esse aqui 6 e esse aqui 8. Esses triângulos, eles são semelhantes. Por quê? Os lados do triângulo maior são proporcionais, diretamente proporcionais aos lados do triângulo menor. Eles são o dobro, ó, 3 e 6. 6 é o dobro de 3, tá? 4 e 2, 8 e 4. Então, semelhança tem a ver com proporcionalidade. Congruência tem a ver com igualdade, tá bom? Bom, outra coisa que a gente tem aqui também na geometria, quando a gente vai falar sobre geometria plana, a gente tem o teorema de Euler, tá? É um teorema que relaciona vértices, faces e arestas de uma figura. Então, aqui nós temos o teorema de Euler. O que acontece? Quando a gente tem uma figura, né, às vezes aí as pessoas costumam ter dificuldades em correlacionar vértices, faces e arestas. A gente tem que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ele comumente é utilizado mais na geometria espacial, mas eu já vi questões de geometria plana envolvendo o teorema de Euler, tá? Então, por isso que eu estou passando aqui logo, mas lá na espacial eu vou voltar e dar um pouquinho mais de detalhes para vocês sobre este teorema. Bom, vamos falar aqui do primeiro conceito muito importante quando a gente vai falar sobre geometria plana, que é o conceito de perímetro. Bom, o perímetro nada mais é do que o contorno, o comprimento da figura. Então, o perímetro pode ser entendido como o contorno. Para a gente calcular o perímetro, a gente efetua a soma
Deixa eu só silenciar o celular. A soma de todos os lados. De todos os lados da nossa figura, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho um pentágono. Adorei pentágono hoje. Não sei porquê, não me perguntem. Vamos supor que esses dois lados aqui medem 2, esses dois lados aqui medem 3 e esse aqui mede 5. Para eu saber o perímetro dessa figura, basta eu somar todos os lados. Então, 2 mais 2, mais 3 mais 3, mais 5. Então, o perímetro dessa figura aqui vai ser 4 mais 6, 10, mais 5, 15. Aí vai dar unidade, né? Se você está tratando aqui de centímetros, então o perímetro vai ser 15 centímetros, tá? O perímetro não tem segredo, é só você mesmo efetuar a soma de todos os lados. O próximo conceito vai ser o conceito de área. Aí o conceito de área já tem um pouquinho mais de importância, talvez, porque ele e até um pouquinho mais de cobrança nos vestibulares, porque são fórmulas específicas. Então, eu vou trazer as principais aqui para vocês, porque a gente está tratando de Enem, tá bom? Mas em outros vestibulares, talvez eles cobrem além, talvez eles vão além. Quando a gente vai falar de área de figuras planas, não sei porque que eu coloquei um S aleatório aqui, a gente está falando de preenchimento. Então, se eu quero calcular a área de um triângulo, eu vou calcular o quanto de matéria, talvez, eu preciso para efetuar o preenchimento dessa figura, tá? Para colorir aqui essa figura. A área é muito utilizada para medir aí lotes, terrenos, casas, né? Você perguntar qual o tamanho da sua casa aí para os seus familiares, eles vão falar em unidade de área, não sei quantos metros quadrados, tá? Que é a área do lote, a área do terreno. Bom, para o cálculo de área, a gente tem algumas fórmulas, como eu já disse, e aí eu vou trazer as principais. Então, a gente tem aqui para um triângulo, né? Eu já vou aproveitar e utilizar esse triângulo aqui. Todo triângulo a gente tem uma base e determinada altura, que eu vou chamar aqui de H. Lembrando que a altura forma 90 graus com a base. A gente viu isso na aula passada. Para a gente calcular a área de um triângulo, a gente tem que vai ser base vezes altura dividido por 2. Já que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. Mas, Bruna, qual que é a área de um retângulo? Então, um retângulo possui base e possui altura. A área de um retângulo vai ser base vezes altura, tá? No caso de um triângulo retângulo, né, que ele é mais ou menos assim, a altura dele é exatamente um cateto, né? Então, aqui nós temos base e aqui a altura. Então, a altura dele vai ser um cateto, já que ele mesmo forma 90 graus com a nossa base, tá bom? Bom, aí a gente tem outras figuras também que são importantes. Sei lá, a gente tem um quadrado. Por que a área do quadrado é diferente? Porque de um quadrado, todos os seus lados são iguais. Então, se aqui for A, aqui também vai ser A. Então, a área do quadrado vai ser A vezes A, que é a mesma coisa que A ao quadrado. Quando a gente for tratar de losango, tá? Então, aqui, deixa eu tentar desenhar o mais compridinho, só pra gente ter uma base. Todo losango, a gente tem duas diagonais. Tem uma diagonal menor, né, que é assim que a gente chama, é a diagonal menor. E aqui nós temos também a diagonal maior, né, maior. A diagonal maior eu vou chamar de Dzão e a diagonal menor eu vou chamar de Dzinho. E a área dessa figura vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Para finalizar aí, né, as figuras mais importantes pra gente, tem o trapézio. O trapézio, eu vou fazer ele aqui no meio, mas ele é mais ou menos assim, tá? Em um trapézio, a gente também tem a altura, formando aí 90 graus com a nossa base, né, a altura. E num trapézio, a gente tem duas bases. A gente tem a base maior e a base menor. Então, a área do nosso trapézio vai ser base maior mais base menor, todo mundo aqui vezes a altura, dividido por 2. Lembrando, a gente ainda tem o caso do trapézio retângulo. Deixa eu ver onde eu vou desenhar ele aqui. Num trapézio retângulo, peraí que o desenho ia ficar horrível. A altura vai ser um dos lados, né? Já que a altura forma 90 graus com a base. Então, a altura vai ser um dos lados aí que você vai ter ilustrado na sua questão, tá? Então, a questão de área de figuras planas aí é isso.
Agora a gente vai falar um pouquinho de circunferência, porque ela possui propriedades completamente distintas, tá bom? Então vamos lá. Aí eu separei algumas questõezinhas aqui também para me fazer e mostrar para vocês como é que caem algumas propriedades aí. Então vamos lá. Circunferência. Circunferência. Acho que tá escrito certo. Tá. Bom, uma circunferência, antes da gente ir para as propriedades dela mesmo, né? O contorno, o comprimento aí e área. Gente, o trem tá ficando horroroso. A gente vai entender o que compõe uma circunferência. Então, toda circunferência possui um ponto que é chamado de origem, tá? Esse pontinho aqui é chamado de origem da nossa circunferência. Ele é exatamente o centro. Se uma reta parte do centro até uma das extremidades da circunferência, essa é chamada de raio da nossa circunferência. Isso aqui, esse raio é muito importante para o cálculo do comprimento da circunferência e também da área da circunferência, tá bom? Falando aqui de geometria plana, é óbvio que a gente usa também para calcular o volume. Se a gente tem um segmento de reta, na verdade a gente tem uma reta, que parte de uma extremidade à outra da nossa circunferência, passando pelo centro, né, a gente tem aí o diâmetro da nossa circunferência. O diâmetro, ele é 2 vezes o valor do raio. Note que em um diâmetro nós temos 2 segmentos de reta que partem do centro até uma extremidade. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Ou então você pode pensar que o raio é o diâmetro sobre 2, tá? É a mesma ideia aqui, essas duas sentenças. Bom, se eu tenho uma figura que parte de uma extremidade à outra da minha circunferência, mas não toca o centro, ele é chamado de corda, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, amarelinho, ele é chamado de corda, tá? E o ângulo formado aí por esta corda ou por qualquer outro segmento, né, isso aqui, é chamado de arco da nossa circunferência. Bom, depois que a gente conheceu as propriedades e o que compõe uma circunferência, agora a gente vai para os cálculos. Bom, como a circunferência não possui um perímetro, tá? Ele possui comprimento, que a ideia, né, eu vou utilizar aqui a mesma ideia que os professores geralmente falam no ensino regular, pelo menos eu aprendi assim, é quando você pega, por exemplo, um barbante, tá? Coloca aqui, contorna a circunferência e depois mede, tá? Só que como na hora da prova você não vai ter um barbante, então você vai aprender a fórmula. O comprimento da circunferência vai ser 2π raio. 2 vezes o valor de π vezes o valor de raio. O π, ele é um número irracional, tá? Ou seja, ele não pode ser escrito na forma de uma fração, porque ele é uma dízima não periódica, ele é um número infinito. O número π, ele é o resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro da circunferência, tá bom? Obtido aí de forma experimental. Até porque se você divide a fórmula do comprimento pela fórmula do diâmetro, né, se você divide 2πr pelo diâmetro, e a gente viu aqui que o diâmetro é 2r, r cancela com r, 2 cancela com 2, sobra somente π. Então, por fórmula é isso aí, mas ele foi obtido por meio experimental, tá bom? Então, e r aqui é o nosso raio, tá? É o raio da nossa circunferência. Caso eu queira calcular a área da minha circunferência, aí já vai ser π vezes o raio ao quadrado, tá bom? São formulinhas aí, mais 2 formulinhas para vocês aprenderem aí até chegar o dia da nossa prova, tá bom? Bom, vamos para alguns exercícios. Eu separei alguns aqui, eu acho que eu já vou copiar e colar todos, para deixar aqui já pronto pra gente já seguir de uma vez, tá bom? Então, um segundinho aí, 1 minuto de paciência, porque vai demorar uns 3 minutinhos aí, talvez. Deixa eu pegar a figura. Essa aqui é a questão número 1.
Copiar a imagem. Deixa eu colar a imagem aqui. Cola, filho. Vem, filho. Não quer ir. Filho. Gente, esse troço tá bugando demais. Aí, agora foi. Colei a imagem. Eu acho que dá pra vocês entenderem bem aí o que a imagem tá trazendo. Já já eu explico um pouquinho mais sobre essa figura, tá? Eu separei a questão 1, questão 8 e questão 9, que aí vem abranger quase todos os conteúdos que a gente falou. Deixa eu pegar aqui questão 8 e 9, aproveitar que elas são seguidas. E todas elas são questões de vestibulares, tá? Então, são questões relativamente fáceis, mas, por exemplo, nível PUC. A questão 8 mesmo é da PUC. E vocês vão ver que ela não tem segredo nenhum para ser resolvida, tá? A questão 9 é da Mackenzie. E eu vou trazer a figura aqui agora para vocês. Sai, filho. Isso. Deixa eu pegar a figura. E aí depois eu vou pegar as do Enem e a gente começa. Essa figura aqui. Tá. Deixa eu pegar as do Enem logo também, que a gente já fica mais tranquilo. Então eu peguei aqui do Enem questão 3, que é uma questãozinha mais antiga. E depois eu vou fazer a questão 26, que é uma questão mais recente. Questão 3 é um pouquinho grande, na hora que eu for fazer ela eu vou ter que dar um zoom, tirar o zoom na verdade. Acho que eu já vou fazer isso logo. Deixa eu, isso aqui, trazer a imagem. A imagem também é um pouquinho grande, mas vamos lá. Tá aqui a nossa imagem, é bom que eu use esse espaço da direita para fazer minhas contas. E a questão de número 26, para quem tá acompanhando aí com o nosso e-book, tá? Questão 26 foi do Enem do ano passado. Enem do ano retrasado, né? Eu ainda não me situei que eu tô em 2021. É isso. Um segundinho só. Jesus, copiei o trem tudo errado. Um segundo. Nós já estamos terminando aqui para começar os exercícios, tá? Enem 2019, que é uma questãozinha bonitinha até. Tem figura, tem figura. Copiar a imagem, colar a imagem. Só que pra colar a imagem é uma novela. Aí, colou. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos lá. Vamos para a primeira questão lá, sem ser de Enem. Nós temos uma questão aqui que está perguntando qual que é a região da área pintada. Esse tipo de questão aqui, esse tipo de figura, é chamado de coroa circular. Coroa circular. Já que ele possui a forma mesmo de uma coroa, né? Como se aqui fosse o encaixe da cabeça e o restante fosse a coroa. Para a gente calcular a área de uma coroa circular, é bem simples. A gente pega a área da figura maior, ou seja, a área da circunferência maior, menos a área da menor, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, ele deu aqui o valor dos raios, né? Então, a área do maior, lembrando aqui que área vale πr ao quadrado, então a área do maior vai ser π vezes 5 ao quadrado, menos a área do menor, que vai ser π vezes 3 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 25π menos 9π. 25 menos 9 é igual a 14. 14, né? Tomara que eu não esteja errando continha besta. 14π. Aí a questão vem aqui e fala, ó, considere π igual a 3,14. Aí você faz 3,14 vezes 14. Com isso, deixa eu ver se eu não tô errando nada. 25 menos 9 é 16 aqui, ó. Falei que eu tava errando continha besta. Aqui vale 16. Isso. Então, 16 vezes 3,14 vai dar 50,24 centímetros quadrados. Letra A. Esse quadrado aqui, em cima da unidade de medida, né?
é o que a gente utiliza para notação de área. Toda a área vai ser em metro quadrado, centímetro quadrado, hectômetro quadrado, né? Lembrando aí que quando eu falei lá atrás, numa das nossas primeiras aulas, o hectômetro quadrado é o que a gente chama de hectare. Então, o hectare, né, quando os donos de fazenda falam aí que eles têm não sei quantos hectares de terra, é hectômetro quadrado. Bom, essa questão 8 aqui da PUC fala assim, ó. Um show de rock foi realizado em terreno retangular de lado 120 metros por 60 metros. Então, aqui a gente tem um retângulo em que aqui vale 120 metros e aqui vale 60 metros. Certo. Falou assim, ó. Sabendo que havia em média um banheiro para cada 100 metros quadrados, quantos banheiros haviam no show? Então, essa questão é basicamente a gente encontrar a área dessa figura e depois jogar nessa regra de 3. Para encontrar a área dessa figura, basta a gente fazer base vezes altura, que vai ser 120 vezes 60. Então, a área, você vem e faz 6 vezes 12, e aí você encontra 72 e adiciona esses dois zeros, tá? Então, aqui, a área vai ser 7.200 metros quadrados. Então, 7.200 metros quadrados vão haver X banheiros. Então, se você pensar que daqui para cá você multiplicou por 72, daqui para cá você também vai multiplicar por 72. Logo, o seu X vai ser igual a 72 banheiros, letra D. Tá bom? Continuando. Próxima questão. Fala assim, ó. Uma escola de educação artística tem seu canteiro em forma geométrica. Um dele é formado em formato de trapézio retângulo, com as medidas indicadas na figura. A área do canteiro representada é D. Então, beleza. Para a gente fazer a área de um trapézio, né, a área de um trapézio, a gente tem que ter a base maior mais a base menor, todo mundo vezes a altura sobre 2. Quando o trapézio é retângulo, note que ele é retângulo aqui, a altura é exatamente esse lado. E é exatamente o que a gente não tem dados, tá? Então, a gente tem que encontrar o valor dessa altura, que é igualmente o valor, igualmente é ótimo, que é igual o valor dessa figura, desse lado aqui, tá? Se aqui vale 5 metros e o total aqui é 8, então quer dizer que essa... Meu Deus, olha o Google bagunçando minha vida. Encontrei essa brechinha aqui que vale 3. Como aqui é um triângulo retângulo, então eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da altura. E depois vir e jogar nessa fórmula aqui, tá? Então, o teorema de Pitágoras me diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa aqui vale 5, então 5 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado, né? Se aqui chama h, aqui também vai chamar h. Então, aqui vai ser 25, que é igual a 9, mais h ao quadrado. Então, 25 menos 9, que é igual a h ao quadrado. 16 é igual a h ao quadrado. Joga a raiz dos dois lados, então a minha altura vai ser igual a 4. Né? A gente teria aqui o mais ou menos 4, mas como não existe medida negativa, nosso h aqui vale 4. Agora sim, eu posso jogar a minha fórmula, os meus valores na fórmula, tá? Então, a área desse trapézio vai ser igual. A base menor vale 8. A base maior vale 8, desculpa. A base menor vale 5. A minha altura vale 4. E todo mundo aqui vai dividir por 2. Então, a minha área vai ser... Então, ó, 4 dividido por 2 aqui logo para adiantar meu serviço. 8 mais 5 dá 13. Vezes 2, né? Que aqui sobra 2. Dá 26. Como as unidades aqui estão em metros, então, 26 metros quadrados, letra E. Só tomar uma aguinha aqui pra gente ir para as questões de Enem. Bom, a primeira questão de Enem que eu separei é uma questão de 2016, mas que ela mostra muito bem a aplicabilidade de geometria plana, que fala o seguinte: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com área de mesma medida, um para cada filho.
Um dos terrenos já está demarcado. Embora não tenha o formato convencional, conforme a figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui o projeto arquitetônico de uma casa e quer construir, mas precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno cujas medidas do comprimento e da largura sejam iguais a. Então aqui no início ele fala que as áreas das duas figuras devem ter as mesmas medidas. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar a área dessa figura e igualar a área dessa figura. A gente já sabe que a área dessa figura aqui é base vezes altura. Então, vai ser x vezes x mais 7. Tá? E a gente pode até fazer um distributivo aqui, né? X ao quadrado mais 7x. Agora, nós vamos encontrar a área dessa figura aqui. Note que ele é composto por dois triângulos retângulos. Então, aqui nós temos o primeiro triângulo retângulo, né? Aqui é o primeiro triângulo, e aqui é o segundo. Então, a área desse primeiro triângulo retângulo aqui, ó, é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 15 vezes 15 dividido por 2. 15 vezes 15 é 225. Dividido por 2, nós vamos ter aqui 112,5 metros quadrados. Esse outro triângulo menorzinho aqui, olha, base e altura. Então, a área dele vai ser 3 vezes 21 dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui 63 dividido por 2, que vai ser igual a 31,5 metro quadrado. Tá? É isso mesmo, né? É. Então, a área total do terreno vai ser a soma das áreas parciais. Então, aqui, se somar, dá 0, né? Leva 1. Aqui dá 4, aqui dá 4 e aqui dá 1. Ou seja, vai ter 144 metros quadrados. Ou seja, isso aqui deve ser igual a 144. Então, nós temos que x ao quadrado mais 7x tem que ser igual a 144. Passo 144 para cá negativo. Então, x ao quadrado mais 7x menos 144 é igual a 0. Então, nós vamos lá fazer delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nosso delta vai ser igual a 49 mais, né, já que 144 aqui também é negativo. Então, a gente vai fazer aqui 144 vezes 4. Nada de calculadora, porque a gente está treinando para o Enem. 4 vezes 4 é 16, leva 1. 4 vezes 4 é 16, mais 1, 17, leva 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. Então, 576. Então, nosso delta vai ser igual. Vamos somar 49 aqui. Então, aqui vai dar 5, né? Leva 1. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 6. Então, nosso delta vai ser 625. Então, nós vamos lá encontrar nosso valor de x. Então, x tem que ser tal qual menos b, então menos 7, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de 625 é 25. Sobre 2a, então 2 vezes 1. Só que aqui nós vamos pegar somente o valor positivo, já que a gente não tem medida de comprimento negativo. Então, 7 menos 25, nós vamos ter aqui 18. 18 dividido por 2, nós vamos ter que x vale 9, tá? Se x aqui vale 9, o outro aqui vale x mais 7, basta a gente fazer 9 mais 7, que dá 16. Então, eles devem ter a medida de comprimento e largura igual a 9 e 16, letra B. E pra gente finalizar, nós temos uma questão aqui do ano de 2019, falando assim, olha, um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, tá? Utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos, se bem que essa questão aqui é de geometria espacial. O que ela está caçando aqui na plana? Vamos procurar uma questão de geometria plana, né? Deixa eu ver aqui.
um segundo só. Vou pegar a questão de geometria plana. Um segundo, rapidinho. Aqui não. Aqui não. Não, aqui já é geometria espacial. Geometria espacial. Geometria espacial. Aham, achei. Uma questão também de 2016, tá? Que fala assim, olha. Deixa eu copiar a questão aqui pra vocês. Vem, filha. Isso. Deixa eu colar a questão aqui pra vocês. Ignorem essa questão aqui porque ela é de geometria espacial. Não, amado. Quero copiar isso aqui, olha. Isso. Deixa eu colar aqui. Isso, bonito. Questão do Enem de 2016. Essa questão é linda. Maravilhosa. Muito boa. Isso. Deixa eu pegar a imagem, que aí eu resolvo ela pra gente. Então a gente tem aqui, fala o seguinte, olha. É isso. Então aqui a gente tem a imagem só pra ilustrar mesmo as nossas condições. Fala assim, o proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro retangular para a base de uma mesa, como ilustra a figura, certo? Sabendo que a base da mesa, considerando a borda externa, tem a forma de um retângulo, cujos lados medem, então, AC, esse ladinho aqui, vai medir 105 e AB vai medir 120, né? Esse ladinho aqui mede 120. Na loja onde será feita a compra do tampo, existem 5 opções de diferentes dimensões, todas com a mesma espessura. O proprietário avalia para a comodidade dos usuários que se deve escolher o tampo com a menor área possível que satisfaça a condição. Ao colocar o tampo sobre a base de cada lado da borda externa da base da mesa, deve sobrar uma região correspondendo a uma moldura de vidro, limitada por no mínimo 4 cm e no máximo 8 cm fora da base da mesa de cada lado. Então, segundo as condições, qual é o tampo de vidro que o proprietário avaliou que deve ser escolhido? Então, aqui a gente vai ver, essa questão aqui ela é mais de questão de perímetro, né? Então, a gente vai ter aqui 125 por 110. Então, aqui ele vai aumentar 5 centímetros, note que ele está no diâmetro, na medida correta. E daqui pra cá também vai aumentar 5 centímetros. Então, até então, esse aqui é o correto, tá? Esse aqui, como ele aumenta 10 centímetros, já ultrapassa, olha. Tá vendo? Esse aqui também aumenta 10 aqui. E aqui também vai aumentar 10. Então, ultrapassa. Aqui aumenta 10, né? E aqui aumenta 15, ultrapassa. Aqui também vai ultrapassar. Então, a correta aqui seria tipo 1, questãozinha de perímetro no Enem. Tá bom? Bom, gente, então a aula de hoje foi isso, tá bom? Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição.